A mudança, ela só depende de você. Essa que é a grande verdade. Se você quiser contar com a ajuda de Deus, como um dia eu quis na minha vida, Ele está pronto para te ajudar. Mas depende de você querer. Depende de você querer melhorar seu casamento, depende de você querer mudar a sua vida, depende de você querer alcançar sonhos, muitas vezes inalcançáveis talvez no seu entendimento, mas possíveis para Deus. Tudo isso depende muito de você e Deus está ali disposto, porque eu amo isso em Deus e na sua palavra. Deus nos dizendo assim, eu estou aqui, eu estou com você, se você for eu irei. Se você precisar, eu estarei do seu lado. Se você quiser mudanças, eu vou ajudá-lo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. De que muitas mudanças que a gente fica esperando acontecer, né? A gente fica assim, podia ser diferente. Mas o que eu e você estamos fazendo para sermos diferentes? Por que a minha vida passa por isso? Bom, você já parou para pensar que você está colaborando para que a sua vida seja assim? Aceitando tudo? Então vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero ler com vocês, que é o texto base da nossa mensagem de hoje. Um texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 22. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Vai aparecer aqui no telão o texto, se você quiser acompanhar minha leitura, mas você pode também acompanhar na sua Bíblia ou no seu smartphone. E nesse texto o apóstolo Paulo ele está comparando a mudança ou a maneira diferente de pensar à disposição de um atleta. Ele está comparando a mudança em relação à nossa fé com a disposição de um atleta. E ele fala que ele precisou fazer muitas coisas. Ele, o apóstolo Paulo. Em nenhum momento ele diz que Deus falou para ele assim, mude. Não, ele precisou mudar para que Deus agisse na vida dele. E ele começa dizendo assim, fiz-me fraco para com os fracos. Ele está dizendo que tem hora que se você ficar aqui, você não consegue conversar com quem está aqui. Talvez num momento ruim da vida. Vocês estão me entendendo? Tem hora que para você falar, dependendo do estado emocional da pessoa, você tem que maneirar um pouco. Para você poder ter esse alcance. E ele diz, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Você vê que é ele fazendo, ele mudando a maneira dele de encarar as coisas. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele sendo cooperador da igreja, do Evangelho, da vida cristã. Deus não precisou descer do céu e falar, Paulo, apóstolo Paulo, você tem que ser assim. Não, ele já sabia. Ele já sabia. E aí ele faz uma comparação. Não sabeis vós que os que correm no estádio, naquela época haviam os jogos, né? Não eram jogos olímpicos como nós conhecemos hoje, mas vinham atletas de várias nações. Isso começou na Grécia naquela época. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que é o seu ânimo, a sua vontade que leva você à vitória. É a sua disposição de lutar, de fazer as coisas certas que leva você à vitória. E ele continua, todo atleta em tudo se domina. Os atletas, para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio humano. Nós, porém, a incorruptível. E eu gosto muito aqui, né? Todo atleta em tudo se domina. A gente precisa aprender a ter domínio próprio, que é algo que a palavra de Deus nos ensina. E aí ele diz assim, assim corro também eu, não sem meta. É como se ele estivesse dizendo, eu não saio atirando para todo lado. Não, eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo na minha vida. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, sem saber o que eu estou fazendo. Mas a luta dele é com ele mesmo. Olha o que ele diz. Mas esmurro o meu corpo. Isso é só força de expressão, tá, gente? Ele está dizendo, a luta é comigo mesmo.
e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, tendo falado de Deus, do Evangelho a outros, não venha eu mesmo ser o quê? Porque a gente às vezes fala para o outro, você tem que ser assim, mas a gente não é. Ou a gente diz para o outro, ó, você tem que mudar isso, mas a gente não muda. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale conosco e que nos abençoe de uma forma muito especial nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, cuida de nós, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a enxergar aquilo que não estamos conseguindo ver em nós mesmos e que muitas vezes é motivo para nós de sofrimento, angústia e tristeza. Porque, ó Pai, não sabemos, na maioria das vezes, interpretar as coisas como elas têm que ser interpretadas. Fala conosco nessa manhã, motiva a nossa mente e o nosso coração, nos leva a um momento de fé que passe também por um momento de transformação no nosso interior e nós possamos assim vivenciar uma fé cristã sadia, vencedora e próspera. Oramos e pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu admiro o apóstolo Paulo lendo o Novo Testamento, principalmente as cartas que ele escreveu, mas acima de tudo Atos dos Apóstolos, da capacidade do apóstolo Paulo de se adaptar a tanta coisa. Você vê o apóstolo Paulo lutando, você vê ele trabalhando, você vê ele cantando na prisão, você vê ele falando. Você não vê o apóstolo Paulo pondo obstáculo. Você não vê o apóstolo Paulo dizendo assim, eu não vou mais fazer isso porque está difícil. Você não vê o apóstolo Paulo dizendo assim na Bíblia, ah, Deus, o Senhor não abriu essa porta, então deixa para lá. Não, ele insiste, ele sabe que tem coisas que dependem dele, Deus está com ele. Assim como nós cremos que Deus está conosco, então a gente luta, a gente aprende, a gente melhora, a gente cresce, a gente aprende daqui, aprende dali. Se nós queremos fazer, seja na nossa vida espiritual ou na nossa vida secular, com que o melhor aconteça, isso tem que passar por um esforço nosso. E é basicamente o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, é que Deus não faz aquilo que é para você fazer. Senão não haveria esforço da nossa parte. Quando a gente lê lá na Bíblia que Deus é o Deus dos impossíveis, a Bíblia está certa. Mas esse texto não significa que Deus vai sair fazendo tudo por você. Significa que naquilo que você não consegue, que você não dá conta, que está além das suas forças, que você não sabe como mudar, que você não tem poder, força, estratégia para poder solucionar, Deus entra no processo. Mas Ele não é um Deus que mima. Aliás, nem para nós humanamente é saudável você mimar seus filhos, não é isso? Então o que a gente faz? A gente olha para esse Deus e entende que Deus não vai fazer aquilo que é para eu fazer. Deixa eu só dar uns exemplos para vocês. Seu casamento é você que tem que lutar para dar certo. Você pode orar, pedir para Deus te dar sabedoria e entendimento, mas quem tem que ir lá e pedir perdão é você, quem tem que ir lá e mudar o comportamento é você, quem tem que ir lá e cuidar de quem você ama é você, quem tem que fazer essas coisas é você. Simples desse jeito. E não é só a mulher fazer ou só o marido fazer, os dois têm que fazer. Os dois têm que fazer. Sua empresa, se você é profissional liberal, aquilo que você faz, tudo isso depende de você para dar certo. Depende de você para dar certo. Essa semana eu fiz um cálculo, eu não sei se foi com o Júlio ali na porta, na quarta-feira. Eu cheguei no consultório 6 da manhã, saí 6 da tarde, 7 horas eu estava aqui, saí 10 da noite. Foram 16 horas de trabalho ininterrupto, feliz. Fazendo coisas que eu gosto de fazer. E sentindo que esse meu esforço dá resultado, porque eu sei que Deus está comigo. Mas Deus não vai falar assim, Marco Aurélio, fique em casa, durma tranquilamente, assista Game of the Thrones, que eu vou trabalhar por você, eu vou lá fazer o teu trabalho. Não vai, mas não vai mesmo. Seus filhos precisam de você. Seus sonhos, suas conquistas, suas realizações, tudo isso depende de você para dar certo. Tudo isso depende
de você para dar certo. Quando Deus, lá no Antigo Testamento, Ele chama Josué, pois Moisés havia morrido sem que o povo entrasse na terra prometida, e Ele chama Josué para substituir Moisés no comando de uma nação inteira, naquela entrada na terra prometida. Josué fica meio assim, Senhor, será que eu devo? Aí Deus tem uma palavrinha para Josué que serve para nós. Ele diz, não fui eu que ordenei a você? Deus diz, eu vou fazer milagres, você não vai ter trabalho nenhum. Não, Ele diz o quê? Seja forte e corajoso. Você tem que enfrentar isso. As pessoas falam assim, Deus falou comigo, botou no meu coração que eu vou ser uma pessoa vencedora. Tá, tudo bem. O que você está fazendo para isso acontecer? O que é que você está fazendo para isso acontecer? E aí Deus diz assim, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pronto, é disso que você precisa. É disso que você precisa. Saber que Deus está com você por onde você for. Na sua casa, no seu trabalho, nas suas conquistas, na criação dos seus filhos, no seu relacionamento como um todo, em família, na sociedade. Deus está com você. Deus está com você. Ou seja, resumindo um pouco esse conceito, você pode até contar com a ajuda de Deus, mas é você quem vai fazer dar certo. Amém, igreja? Então vamos parar com essa história de... Lembra que eu falei? Evangelho de mágica. Nossa, eu fui lá e orei. Quando eu chegar em casa, meu marido vai estar de joelho, orando com as mãos para o céu, vai me receber com café da manhã. Não, vai não. Ele vai estar lá do jeito que você deixou. Quem tem que chegar é você, transformada. Isso sim. É dessa forma que a coisa funciona. Deus vai te ajudar, vai te dar sabedoria, tantas coisas boas, mas quem vai fazer dar certo é você. Sua vida com Deus, seu trabalho, sua casa, seu ministério, tudo. Quem vai fazer dar certo é você. É por isso que no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele diz assim, eu que tenho que fazer. Então se era para pregar para os fracos, eu fui lá e me fiz de fraco. Eu fui lá e me fiz de fraco, com o fim de ganhar os fracos. Então, o que eu entendo aqui? Não adianta eu ficar falando para outra pessoa que ela tem que mudar, se eu primeiro não entender que eu preciso mudar, eu preciso de transformação. E ele completa, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Você vê que o apóstolo Paulo ele faz esse manejo da sua relação com Deus, da sua vida com as pessoas, de uma maneira tão sóbria, tão verdadeira, que isso deve servir de exemplo para nós. E eu te pergunto, ele diz assim, olha, fiz-me tudo para com todos. Você já fez de tudo? Pelo menos de tudo que é certo para melhorar a sua vida, para melhorar seus relacionamentos, para melhorar a sua existência? Você tem se esforçado o suficiente? Você tem se dedicado bastante? Você tem se dedicado bastante? Você tem tido paciência para esperar? Você tem suportado com alegria? Você tem buscado forças para continuar lutando? Você não desistiu? Você não se acomodou? É isso. As pessoas, às vezes eu falo assim, preciso fazer um curso de aprimoramento. E tem gente que fala assim, mas para quê, pastor? O senhor já sabe tudo. Teve um irmão que uma vez brincou com a minha esposa e falou assim, ela falou, olha, o Marco Aurélio, ele precisa, ele tira uma manhã para ele meditar na palavra e preparar o culto. E a pessoa fala assim, pastor faz isso em 5 minutos. Não é assim que funciona. Tem que haver dedicação, estudo, critérios precisam ser aplicados. É assim que é a nossa vida em tudo, seja profissional, familiar, espiritual. Quando o apóstolo Paulo, naquele texto que nós lemos, ele diz lá no verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, ou seja, tudo faço de certo, tudo faço de melhor. Tudo faço para crescer. Está dando uma coisa errada? Eu vou aprender por que está dando errado e vou tentar fazer o certo. Mas você quer ouvir que você está errado, errada e aprender a fazer o certo? Você quer ouvir? Eu acho interessante
algumas respostas que eu obtenho, tanto no atendimento pastoral quanto no atendimento clínico. Às vezes eu falo uma coisa para a pessoa que na Bíblia é um ensinamento correto, e a pessoa diz assim: meu marido, ou meu pai, ou minha mãe, ou minha esposa já fala isso para mim há muito tempo. E precisou um estranho falar isso para você acreditar. Você nem parou para pensar, você nem parou para pensar: peraí, está todo mundo falando, deixa eu fazer uma análise pessoal aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Você nem parou para refletir. Tudo faço por causa do Evangelho. Então quando a gente fala assim, a mudança só depende de você, e que eu falei para você que existe meio que um senso comum, né? De que se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Então eu queria dizer algumas coisas importantes para vocês, linkada com isso aqui. Qual é a minha parte nesse processo de fazer a minha parte? Ficou até um trocadilho interessante. Qual é a minha parte nesse processo de fazer a minha parte? Porque tem gente que simplesmente, muitas vezes, quando você diz assim: olha, você tem que fazer a sua parte, a pessoa diz assim: mas qual é a minha parte? Bom, eu não poderia colocar tudo aqui, a gente levaria meses falando sobre isso. Mas eu vou colocar alguns pontos que eu acho que são os pontos mais coerentes nesse processo, tá? Primeira coisa que eu entendo e que a Bíblia ensina, que é parte do processo de você fazer a sua parte, é esse aqui. Seu primeiro passo é tomar uma decisão de se comprometer a mudar. Não é só falar que vai mudar algumas coisas que você percebeu que está errado. Você tem que se comprometer com essa mudança. Tem que se comprometer com essa mudança. Você tem que dizer para você mesmo: eu decidi mudar, estou comprometido, então eu não posso mais ir naquele ambiente que aquilo ali me corrompe. Eu não posso mais andar com essa pessoa porque essa pessoa me corrompe. Eu não posso mais pensar dessa maneira porque esses pensamentos me corrompem. Eu não posso mais conviver em certas situações porque isso me corrompe. Eu me comprometo com essa mudança. E aí eu me comprometo também a policiar meu comportamento, porque comportamentos são resultado de hábitos, e hábitos a gente pode mudar. Simples desse jeito. Ou seja, nós não podemos nos acomodar. Onde foi que você parou? Aonde foi que você parou? Que você achou que do jeito que tá bom. Mas não está. Tem gente que se acostuma com casamento frio e sem graça. Misericórdia, irmão. Põe uma pimenta nesse negócio aí. Põe um tempero nessa história. Não deixa isso acontecer. Outros se acostumam com falta de alegria em família. É cada um para o seu canto. Chega todo mundo em casa, cada um pega o celular e vai para o seu canto. Tá, é meio clichê. Você já deve ter visto um monte de gente falando isso na internet. Mas é a pura verdade, eu vou fazer o quê? Quanto tempo faz que você perdeu a vontade de crescer, de sonhar? Não reage mais diante dos problemas, nem da vida, nem de Deus. A igreja para você virou só um hábito. O casamento ou o relacionamento é só para manter as aparências. Você não luta mais, não faz mais nada, você parou. E aí você simplesmente olha e diz: eu não sei o que está acontecendo. Sabe sim, sabe sim. E o apóstolo Paulo, ele meio que usa uma metáfora interessante quando ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Se é você que tem que correr atrás, então vai, corre atrás. É porque a gente traça um paralelo emocional muito errado. Muito errado, que desanima a maioria das pessoas, quase 100% das pessoas. Que é quando a gente está querendo uma mudança, mas a gente linka essa mudança nossa com a mudança do outro. Eu vou mudar, mas se ele não mudar, eu não mudo. Eu quero mudar, mas se a outra pessoa também não mudar, eu não vou mudar. A gente tem que parar de fazer isso. A gente tem que parar de linkar a nossa mudança com o comportamento do outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Olhe para você. Olhe para você. Porque quem está correndo atrás do prêmio é você. Quem está correndo atrás de uma vida melhor, de uma família melhor, é você. Quem está correndo atrás de resultados na sua vida é você.
Simples desse jeito. E eu posso te dizer, pessoas que pensam dessa maneira, elas se tornam inspiração. Se você pensar assim, pode ter certeza que em breve o outro estará pensando da mesma forma. E às vezes a gente vê isso com muita alegria na vida cristã. Tem um exemplo bíblico que eu gosto muito. Jesus estava caminhando e havia um homem pequenininho, a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, ele não conseguia ver Jesus. Aí ele sobe numa figueira, o nome desse homem é Zaqueu. Ele sobe numa figueira para ver Jesus. Quando Jesus está passando pela figueira, diz para ele assim: Zaqueu, desce que hoje eu vou na tua casa. A única vez na Bíblia que Jesus se autoconvida para alguma coisa. Ele vai de intruso, né? Ele vai de... Como é que chama alguém que chega na festa sem ser convidado, gente? Penetra. Jesus fala: eu vou dar uma de penetra na sua casa. Ele vai... A turma toda, com certeza, que estava seguindo Jesus, vai para a casa de Zaqueu, ficam ali, e muita gente fica duvidando de que aquela ação de Jesus teria algum resultado na vida de Zaqueu, porque ele era coletor de impostos, era uma pessoa que havia traído o seu próprio povo, era uma pessoa desonesta. Só que aí Zaqueu, sabendo que só depende dele, Jesus não fez nenhum milagre. A Bíblia não diz que Jesus pôs a mão na cabeça de Zaqueu e falou: muda esses pensamentos todos agora. Não fez isso. Jesus simplesmente entrou na casa de Zaqueu, do mesmo jeito que ele entrou na sua vida e consequentemente na sua casa. Foi só isso que ele fez. E aí Zaqueu, percebendo esse encontro, ele decide mudar algumas coisas e diz assim: Zaqueu, diz o texto, que por sua vez se levantou e disse ao Senhor. Ninguém pediu isso para ele. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E como ele era coletor de impostos, ele havia enriquecido às custas dos outros, tirando coisas dos outros. E ele diz: e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. É mais ou menos assim: Senhor, se eu estou tratando errado minha família, eu vou passar a tratar certo. E se eu errei com alguém aqui dentro da minha casa, eu vou pedir perdão, desculpa pelo que eu fiz. Eu preciso me comprometer com a mudança. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você tomar uma decisão e se comprometer com essa mudança. Decida. Para com esse negócio, gente. As pessoas, elas fazem hoje muito... Eu não entendo bem como isso funciona. E olha que eu trabalho com comportamento humano, mas eu não entendo ainda como é que certas coisas funcionam na cabeça de alguns crentes. Que eles agora usam redes sociais para fazer jejum. Estou de jejum de WhatsApp. Bom, não sei o que isso vai mudar, mas... estou de jejum de TikTok. Não sei o que isso, né? Faz acho tão interessante. Eu estou em jejum de música do mundo. Eu pergunto: mas você ouvia? Eu já fico assustado de saber que a pessoa precisa fazer jejum de uma coisa que é nociva. Eu já fico preocupado. Eu estou de jejum. Mas aí se parar um carro perto de mim tocando uma música, eu já começo aqui no ombrinho, ó. Olha, deixa eu dizer para vocês, depende de você. Eu já falei para vocês que a Bíblia não é só um livro inteligente, é um livro de sabedoria, principalmente sabedoria. E você sabe que tem muita gente que é muito inteligente, mas não tem um pingo de sabedoria. E por isso precisa da Bíblia. E nós precisamos nos comprometer com a nossa mudança. Esse seria o primeiro passo, mas tem um segundo passo. Depois que você se compromete com a mudança, já que agora depende, uma boa parte dessa mudança depende de você, o segundo passo, que é também sua parte, é manter o quê? O equilíbrio. Calma. A pessoa, ela decide mudar, mas ela não tem equilíbrio. Equilíbrio a gente consegue, sabe como? Orando. A gente consegue o equilíbrio orando, buscando a presença de Deus, vindo no culto. É assim que a gente adquire equilíbrio.
A gente busca dentro de nós uma força na nossa vida espiritual, na presença do Espírito Santo, que humanamente a gente não tem. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: tem gente que até quer mudar, mas não se controla. E põe tudo a perder. Você deve ter conhecido muita gente assim, que fala: não, eu vou mudar, mas no primeiro problema já faz tudo errado. Não se controla. A sua parte é manter o equilíbrio. Não controla o temperamento. Quem tem um temperamento forte aqui, levanta a mão. Se não quiser levantar, mexe só o dedão do pé. Isso, então culto de libertação sexta-feira para nós tudo. Eu vou levantar a minha também. Não controla o temperamento, não controla a língua, não controla suas atitudes, não controla seus impulsos, não sabe se controlar nos momentos de raiva, se deixa dominar pela ira, sofre e faz todo mundo sofrer junto. Equilíbrio, gente, domínio próprio. E a oração, para ela ter efeito, ela precisa ser feita com verdade. Você não se controla, aí você vai orar para se controlar e falar assim: Deus, me ajuda, porque eu quero tanto melhorar. Vou te ensinar como é que a oração funciona quando você não consegue se controlar. Deus, tem hora que eu fico malucado, doido mesmo, não me controlo, falo besteira, xingo mesmo, fala a verdade. Abre a tua mente para o Espírito Santo agir e tratar as partes nocivas, estranhas e defeituosas que estão ali trabalhando dentro da sua mente, impedindo você de mudar. O apóstolo Paulo, ele usa o exemplo, ele traça esse paralelo com um atleta. Ele diz que todo atleta em tudo se domina. Gente, tem alguns atletas que às vezes eu vejo aqueles documentários de preparação de atletas, eu fico impressionado. É um condicionamento físico e psicológico impressionante, a ponto do seu corpo fazer movimentos independente do seu pensamento. Olha que tipo de condicionamento. Você imagina que um atleta, se ele for pensar em cada movimento o tempo todo, ele talvez não consiga chegar na performance que ele deseja. Então ele se condiciona, o corpo age automaticamente, o cérebro trabalha no automático. Então ele pula ali e se esforça. Por isso ele repete o mesmo movimento 1 milhão de vezes se for preciso. Fica a dica. Vai se condicionando. Começou a errar, se controla de novo, se controla 1 milhão de vezes se for preciso, até você se dominar. Aí o apóstolo Paulo dá o exemplo de que a gente faz isso muitas vezes para conseguir coisas que são perecíveis, corruptíveis. E naquilo que realmente a gente deveria se esforçar, a gente não se esforça. Vou dar um exemplo básico. Tem gente que no trabalho, nossa, é uma dedicação extraordinária, mas no relacionamento nem se esforça. Então a balança aí, ela não está equilibrada, tem que equilibrar. O esforço tem que ser em tudo, a todo tempo. E a gente pode pedir a Deus para nos ajudar nesse processo. E pode pedir também essa ajuda espiritual. Você se esforça, mas pede para Deus te ajudar naquilo que você não consegue melhorar. Você quer ver um exemplo? A Bíblia fala dos frutos do Espírito. Pensa, se a gente orasse todos os dias pedindo os frutos do Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor. Deus põe mais amor no meu coração, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, fazer o bem, bondade, que é ser bom, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz que contra essas coisas não há lei, não há condenação. Você pode pedir à vontade. Imagina você acordando de manhã e fazendo essa oração: Senhor, eu desejo para o dia de hoje os frutos do Espírito, amor, alegria, paz. E aí você vai falando. Olha que coisa maravilhosa. Porque tem gente que não consegue manter o equilíbrio para nada. Tem gente que não consegue manter o rumo da vida. Você quer ver uma cena triste? E por favor,
Isso não é um julgamento, é apenas uma constatação. É você encontrar um homem e uma mulher com 50 ou mais, que ainda não conseguiu dar um sentido para a vida. É estranho isso. É gente que vem brigando com a vida toda e não conseguiu dar um sentido para a vida. Tem gente que não consegue se firmar em nada, começa e não termina. Fica desmotivado na primeira dificuldade, não consegue levar os seus projetos adiante, repete sempre o mesmo erro, vive jogando a culpa nos outros. E aí, quando a gente começa a dizer que nada dá certo, você acredita que nada dá certo? A gente começa a dizer que nada dá certo e nada dá certo. E aí toda hora você tem que começar tudo de novo. Meu irmão, isso tem que acabar. E você precisa se firmar, ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio é simplesmente uma das coisas mais necessárias na nossa existência humana. Além disso, eu tenho uma quarta coisa para você. Calma que nós já estamos finalizando. Em certos momentos, sua parte será apenas ficar firme e não desanimar. Eu vou te dizer, eu sou meio desconfiado com algumas coisas. Eu sou muito desconfiado. Não sei se é porque eu lido muito com gente há mais de 30 anos. Eu sou muito desconfiado. Quando a pessoa chega assim para mim e fala: ai, eu e minha esposa, nós nunca brigamos. Aí eu acho que tem alguma coisa de errada nesse processo. Como assim nunca briga? Não discute, um quer chocolate, o outro quer baunilha, não discute com nada? Não acredito, não posso. Eu falo, essa é a maior fake que a pessoa pode construir na sua existência. Onde tem relacionamento tem conflito, onde tem trabalho tem problema, onde tem gente tem situações para você resolver. Isso é a vida, gente. Isso é a vida, você não pode fugir disso. E você não pode desanimar. Tem hora que você erra, diz que não vai errar, erra de novo. Então você tem que se organizar, ficar firme. Ficar firme. Talvez isso seja algo que na maioria das vezes faz com que as pessoas deixem de entender essa parte que é delas. Primeira parte sua, nós falamos aqui, é você tomar uma decisão e se comprometer com a mudança. A segunda parte aqui, ou o segundo passo, é você manter o equilíbrio. E após isso é você ficar firme. Tome a decisão, mantenha o equilíbrio e fique firme. Porque parece que quando a gente toma uma decisão, o universo conspira contra a gente. É ou não é? Eu vou parar de falar para os irmãos que eu estou fazendo dieta de açúcar. Porque é eu falar que estou fazendo dieta de açúcar, começa, trouxe um bolo de chocolate para o senhor. Eu fico pensando, é o mal, Senhor? É o mal agindo na minha vida? Só pode. Trouxe bombom. Agora eu trouxe para o senhor. Gente, esses dias me trouxeram cocada. Faz isso comigo não. Sou filho de maranhense, cocada. É difícil. E aí a turma não ajuda. Então eu vejo que tem hora que a gente precisa ter muita força de vontade, porque parece que o universo conspira contra você. Você diz assim, eu hoje vou ter mais paciência. 1 minuto depois tem uma coisa para testar a sua paciência. É ou não é? Tenho certeza que já aconteceu isso com você. Planeje. Peça orientação a Deus. Não sai fazendo as coisas de qualquer jeito. Você não precisa sair daqui hoje dizendo, eu vou mudar, pastor, a pregação foi ótima, eu vou... Não, eu quero que você sente, pense, analise por onde você vai começar e comece a orar por isso e comece a mudar. Faça um planejamento. Não sai fazendo as coisas na empolgação, não. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim corro eu, ele acaba de falar do atleta, ele faz essa comparação, assim corro eu, não sem metas. Porque se você correr sem metas, você não vai a lugar nenhum. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu queria pegar aqui esse
texto e fazer um link da seguinte maneira: tem gente que passa a vida brigando com a vida, dando golpes no ar, e acaba enchendo a mente e o coração de coisas que não são reais. Aí os relacionamentos não dão certo, a pessoa vai ficando melindrosa, aí depois parece que não dá certo com ninguém, aí o trabalho não dá certo, a pessoa vai ficando melindrosa, aí começa a dizer para si mesma que tudo que faz dá errado. Eu sei que é uma construção tão errada desses processos. Calma, calma. O mesmo apóstolo Paulo, nessa mesma primeira carta aos Coríntios, um pouco depois, ele diz assim: sede vigilantes, é o primeiro passo. Permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, não desista, fortalecei-vos. Começa por aí. Começa fortalecendo a sua fé. Agora, só para a gente encerrar, de tudo isso que eu falei, como eu disse, eu poderia falar uma semana aqui sobre aquilo que é a sua parte, mas vamos fechar aqui. Só mais uma coisa que é importante. Por último, sua parte também será ter cuidado, ou todo o seu esforço irá por água abaixo. Tenha cuidado. Não caia nas mesmas armadilhas. Não caia nas mesmas situações. Cuidado, você já sabe. Você já sabe. Não venha me dizer depois: ah, eu não sabia. Você já sabe. Cuidado com gente estranha que você sabe que te faz mal. Cuidado. Cuidado com coisas que você não conhece, que você acha que muitas vezes você tem força para entrar e sair. Mas na maioria das vezes as pessoas só entram, sair é outra história. Cuidado com gente, e como você não conhece o coração das pessoas, só Deus, a Bíblia diz que só Deus conhece o coração. Cuidado com gente que fala da vida dos outros, vai falar da sua também. Cuidado com quem não cuida da própria vida, isso vai ser um problema para você. Cuidado com gente esperta, com gente invejosa. Cuidado para não cair em ciladas. Cuidado com gente que mente. Cuidado, cuidado, cuidado. Só que agora eu vou virar um pouco o disco. Cuidado com você. Cuidado com você mesmo. Cuidado com as suas fraquezas, com as suas carências. Cuidado. Cuidado. Cuidado para você não ser dominado. Cuidado para você não ser corrompido, corrompida. Cuidado. Porque eu vou dizer, situações, pessoas que muitas vezes podem nos corromper, elas não chegam estranhas e ameaçando você. Vem comigo que eu vou acabar com a tua vida. Ninguém faz esse tipo de convite. Geralmente chegam te elogiando, te chamando de linda, de maravilhosa, da pessoa mais inteligente do mundo, e vai te cativando. Quando você vê, o abismo está mais profundo do que você possa imaginar. Cuidado. Sabe, você pensa assim: ah não, mas eu sou cristão, eu tenho que amar as pessoas. Falei igual Chaves agora, não foi? Perdão, igreja. Perdão. Mas se eu mostrar uma coisa para vocês, eu gosto porque a Bíblia ela é verdadeira. O que é, o que não é, não é. O sim é sim, o não é não. O que pode, pode, o que não pode, não pode. E lá em Provérbios, falando de gente que só tem o poder de acabar com a sua vida, Salomão diz assim, desculpa, eu não passei o texto, evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de longe, de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. E isso numa época que nem o WhatsApp tinha. Nem Instagram tinha, nem Twitter tinha. Imagina agora o estrago. Imagina. Aí, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz assim: então como é que eu lido com isso? Eu esmurro o meu corpo, eu luto contra mim mesmo, e o reduzo à escravidão, porque eu é que tenho que me controlar, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
ficado. Pensa. Há uma frase que eu escuto muito dentro da minha área de atuação. E eu acho que é uma frase que tem um fundo de verdade muito sério, que muitas vezes me faz pensar. E eu ouvi essa frase novamente essa semana. Eu consegui tirar um tempo para fazer um exercício, e eu estava fazendo um exercício num aparelho, e tinham 2 rapazes fazendo exercício no outro aparelho. E um desses rapazes falou assim: eu que não vou em psicólogo, porque todo mundo que eu conheço que foi ficou louco. Aí eu já disfarcei. Estou invisível. Eu já disfarcei ali fazendo meu exercício. Falei, opa, não deixa de ter razão. Falta de preparo. Conhecimento não significa sabedoria para usar esse conhecimento. E aí, muitas vezes, se você não se dominar, se você não souber lidar consigo mesmo, as coisas podem se perder. Aquilo que Salomão falou nesse texto de Provérbios aqui, evita essas coisas. Timóteo, na sua segunda carta, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, se afasta, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos. A palavra réprobo significa pessoa má. Você sabia que tem gente ruim nesse mundo? Tem. São pessoas más quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, a gente precisa parar para pensar da seguinte maneira: eu preciso, se eu quero fazer a minha parte, eu preciso me comprometer com a mudança. Não é só falar que vai mudar, não. Eu preciso me comprometer com a mudança, manter o equilíbrio, permanecer firme, e é claro, por último, como nós falamos aqui, tomar muito cuidado para as coisas não irem de novo por água abaixo ou não retrocederem, porque senão, deixa eu falar para você uma coisa sobre comportamento cíclico. A gente entra nesses looping e não sai mais. Aí errou uma vez num relacionamento, errou no segundo, aí parece que tudo na vida da pessoa é assim: começa bem, aí passa um pouco, termina mal. De novo, começou bem, estava bom, foi desgastando rapidinho, terminou mal. E vira um negócio que começa e termina, não tem prosseguimento. Porque a gente não para pensar: peraí. O que eu estou fazendo? É nesse lugar que eu vou encontrar uma pessoa para mim? É uma pessoa com esse comportamento que eu quero na minha vida? Uma pessoa das antigas, quando eu digo das antigas é mais ou menos da minha idade? Não, eu sou das novas ainda. A pessoa virou e falou assim: ai, pastor, conheci uma pessoa. Eu já como é que é a cara de pastor quando escuta isso, né? Cadê o currículo? Conheci uma pessoa. É um pão. Quem não conhece esse termo, pão é o gatinho da antiguidade, tá? Quando a pessoa era bonita, a gente chamava de pão. Então a pessoa das antigas é um pão. Só não é da igreja. Eu falei: irmã, esse pão vai ficar bolorento e rápido. Aí as pessoas saem, não sei porquê, elas não voltam mais. Esse pão vai ficar bolorento. Ai, mas é um pão. Tá. Só para a gente fechar. Você fazendo a sua parte, pode ter certeza, Deus fará a dele. Mas tem que começar em você. Decida fazer a diferença. Porque se você decidir, Deus fará justiça. Deus te abençoará. Deus vai abrir as portas. Deus vai trazer paz.
Então tira o seu olhar, muitas vezes, de cima da situação apenas, de cima dos outros, do comportamento dos outros. Começa essa história de mudança de vida com você. E se preparem, domingo que vem eu quero falar como é que essa situação começa de dentro para fora. De dentro para fora. No Evangelho segundo Lucas, Jesus, ele diz algo tão interessante a respeito de, aí sim, Deus fazer a parte dele, que ele diz assim, está escrito Lucas 187, está errado, viu? É Lucas 18, é erro meu de digitação, Lucas 187, credo, apócrifo. Mas vamos lá. Ele diz assim, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Porque estão lá lutando, estão lá trabalhando, estão lá procurando mudar. Deus fará justiça. Às vezes parece que Deus está demorando, tá? Não, Deus sabe exatamente a hora certa de promover a mudança na sua vida. Deus sabe a hora certa de você fazer essa curva. Amém? Então só depende de você. Inclusive para Deus poder agir na sua vida, depende muito de você. Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé então? Vamos orar? O que é que precisa mudar na sua vida nesse processo de viver? Quais são as mudanças necessárias? Quais são as mudanças necessárias? Será que você deixou, e isso é muito fácil de acontecer com qualquer pessoa, de olhar um pouco para você e agora você tem o radar focando só nos outros, nos problemas, na vida do que está acontecendo, e você não virou esse radar um pouquinho para você? Você pode se assustar com o que você vai ver. A gente precisa fazer uma oração daquelas bem sinceras agora. E dizer, Senhor, transforma a minha vida a partir das minhas ações, das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha mudança de pensamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele diz, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, por uma mudança de mente. Não está dizendo que o Espírito Santo simplesmente vai estalar os dedos e você vai amanhecer pensando diferente. É um trabalho mental, espiritual, que você precisa fazer com você mesmo. Oremos. Pai, estamos aqui diante do Senhor para confessarmos os nossos erros e as nossas falhas, e dizermos o quanto, ó Pai, precisamos mudar a nossa maneira de enxergar as situações, as pessoas e a vida. E pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo e nos faça olhar para nós um pouco e fazermos, Senhor, uma análise do que estamos fazendo com a nossa vida, da maneira como estamos tratando as pessoas, a forma como estamos conduzindo, inclusive a nossa fé. Nos ajuda nisso, Deus. Nos ajuda nessa mudança que precisa começar com uma decisão minha de mudar e me comprometer com essa mudança. Que o Senhor traga uma luz sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração, e me revele todas essas coisas, e que eu possa definitivamente acordar para a vida. Não é o lugar que vai me mudar, não é a roupa que eu visto, o trabalho que eu faço que vai me mudar. Sou eu é que preciso promover essa mudança em mim, para que o Senhor me abençoe e me fortaleça e me encoraje e me faça um vencedor, uma vencedora. Pai, eu peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.